Nona, princípios que regem a lógica dialética concreta. Princípio da unidade e interpenetração dos contrários ou da contradição. Esse princípio afirma que todo objeto ou fenômeno traz em sua essência ou em seu interior uma contradição, que é a causa de seu movimento e transformação. Exemplo, a unidade ou a interpenetração dos polos contrários, positivo e negativo, da corrente elétrica é condição indispensável para que haja energia elétrica. Unidade e diversidade não são, portanto, fenômenos excludentes e sim complementares e necessários. Princípio da transformação da quantidade em qualidade e vice-versa. Esse princípio exprime o fato de que os objetos e fenômenos adquirem uma nova qualidade através de mudanças quantitativas. Variações quantitativas sucessivas provocam ruptura do processo onde surgem novas fases ou qualidades. Exemplo, aumentando-se a quantidade de resfriamento da água, em determinado momento, ela dá um salto qualitativo, transformando-se em gelo. O gelo é, portanto, uma nova qualidade da água obtida através do aumento sucessivo da quantidade de resfriamento. Princípio da negação ou dupla negação. Esse princípio é uma expressão condensada do princípio hegeliano da tese, antítese e síntese. A negação da negação é a síntese, resultante da antítese que, por sua vez, produzirá uma nova tese. Ela é o resultado do desenvolvimento das contradições entre a tese e a antítese, responsáveis movimento imanente que impele todo ser finito para além de si mesmo. Exemplo, o professor traz para os alunos determinada tese. Os alunos questionam essa tese ou se contrapõem a ela. Em seguida, o professor analisa as antíteses dos alunos, podendo chegar a uma nova tese mais rica do que a apresentada inicialmente. Princípio da totalidade ou da interrelação entre as partes. Esse princípio afirma que todos os fenômenos ou objetos se desenvolvem como uma totalidade onde as partes se interrelacionam ativamente. Exemplo, a educação é uma totalidade constituída da interrelação de partes que são o ensino, a aprendizagem, a avaliação e a prática, onde nenhuma dessas partes pode ser analisada sem referências às outras, pois elas formam um todo. X. Algumas conclusões. Do que dissemos nessas poucas páginas podemos concluir o seguinte. Nenhum método pode ser considerado um instrumento acabado ou uma receita plenamente suficiente para se estudar a totalidade da realidade. Esta é sempre mais rica, mais abrangente e disforme, exigindo que atualizemos sempre nossa maneira de atuar frente a ela. Assim, não podemos negar a possibilidade da existência de fenômenos ou realidades que ultrapassam os limites dos instrumentos de conhecimento produzidos até então, exigindo dos pesquisadores uma mente sempre aberta para refazer suas conclusões. Por isso, a ciência tem que dialogar sempre com as outras linguagens, tais como as da filosofia, das artes, da poesia, da religião e outras, como instrumentos de reflexão e atuação sobre o mundo e o homem. Não podemos compreender o pensamento de Marx, sem nos reportarmos, logo de início, à sua tese sobre Feuerbach, onde ele critica tanto o materialismo tradicional ou vulgar quanto o idealismo metafísico. Esta tese diz que o principal defeito de todo o materialismo do passado é que ele concebe o objeto, a realidade, o mundo sensível apenas sob a forma de objeto ou intuição e não como atividade humana sensível, como praxis. Isso explica por que o lado ativo da atividade humana foi desenvolvido pelo idealismo, mas apenas de forma abstrata, pois o idealismo não conhece, naturalmente, a atividade real, concreta, como tal, tese de Marx sobre Feuerbach, em A Ideologia Alemã e Outros Escritos, L 965, p. 87. Marx e Engels, ao utilizarem o termo materialismo em seus estudos, não tomaram esta palavra no sentido reducionista ou naturalista, que considera a matéria apenas como uma coisa dada pela natureza ou não produzida pelo homem que, portanto, separada do sujeito, com seu pensamento, suas ideias, seu espírito. Nem Marx nem Engels estavam interessados em estudar a matéria ou as coisas físicas em si mesmas, mas as relações sociais que ligam as pessoas em seu trabalho de transformação da matéria ou das coisas, no caso as relações sociais capitalistas. O método dialético concreto é uma teoria do conhecimento, ao considerar que os homens conhecem o mundo e a si mesmos, não apenas a partir da sua atividade individual teórica ou especulativa, a como pensa o idealismo, nem da ação direta dos seus órgãos dos sentidos e motores, a como imagina o materialismo tradicional ou o empirismo, mas a partir da sua inserção ativa na prática social.
Para Marx e Engels, a atividade do indivíduo, seus pensamentos e suas ideias encontram-se, desde o início, condicionadas pelas suas possibilidades reais de vida e pelo contexto sócio-histórico onde ele vive. Há uma diferença fundamental entre aceitar como acabadas e definitivas as conclusões de Marx e Engels sobre o que puderam estudar no seu tempo e no seu contexto e utilizar, em outro contexto, o mesmo método para chegar às conclusões possíveis nesse outro contexto. Muitas das conclusões de Marx e Engels são hoje refutadas e não há mal nenhum nisso. O conhecimento tem uma validade sócio-histórica. Não pode ser congelado ou estagnado. Daí, entendemos que é correto o uso do método dialético concreto para outros objetos de estudo que não o dos seus sistematizadores. Damos exemplos destas aplicações mais à frente.